Olá pessoal, tudo bem? Aqui é do Espectro 2025, estamos ao vivo aqui no nosso Confcast, o podcast do evento, trazendo mais uma profissional muito interessante, agora de Natal, Rio Grande do Norte, Isso. doutora Renata Ferraz, fonoaudióloga, pedagoga e muitos outros currículos que você vai nos mostrar aqui, né? Toda essa Isso. bagagem profissional. Seja bem-vinda ao nosso evento. Obrigada, para mim é um prazer enorme estar aqui num evento tão grandioso e no meio de profissionais tão seletos, né, do nosso país. É verdade, é verdade. Obrigado por aceitar o convite, viu, doutora Fernanda? Eu queria primeiramente saber um resumo, um resumo da sua carreira profissional, né? Como que você chegou até aqui o Espectro? Que é interessante, você tá aqui e não é mentorada do Thiago, Não, né? não sou. Que a maioria que chega aqui é mentorada dele, tem recebido, né, É, a digamos que eu fui descoberta por ele, mas ainda não sou mentorada onde que você dele. conheceu o doutor Thiago? No CIAB, que é um congresso internacional também de autismo, que aconteceu mês passado em Recife. Entendi. Agora eu já acompanhava o trabalho dele, sou admiradora realmente do trabalho dele, porque infelizmente aqui no Brasil faltam médicos capacitados e realmente atuantes dentro da área do autismo. Infelizmente isso ainda é uma dificuldade. Entendi. Então sempre fui admiradora, por quê? Porque ele teve a coragem de começar a chamar esses médicos a estudarem, a se capacitarem para o autismo. E realmente ele tem formado médicos diferenciados. E o que que te chamou a atenção em estudar, se aprofundar nesse tema? Olha, eu tenho uma experiência, uma vida em relação ao autismo pessoal, né? Então, na minha família tem muitos autistas e isso foi me levando naturalmente para a parte profissional, né. Então, teve um primeiro autista que foi descoberto na família há muitos anos atrás, quando nem existia aba no Brasil, quando as famílias ainda tinham que, fazer cotas para trazer profissionais do exterior, né, então ninguém nem sabia o que era autismo, nem aba. E era, esse meu primo autista, realmente, que antes era chamado severo, nível 3 de suporte, com muitas comorbidades. E aí, uma vez, num congresso, também numa aula já de um outro doutor Tiago, que é o doutor Tiago Lopes, que é também um profissional que eu muito admiro, ele falou da seguinte maneira na palestra dele: "Olha, nunca tem só um autista na família. Se aparecer um, procure que você vai achar os outros". E aí isso me deu um start, um clique na hora que me incomodou e eu fiquei inquieta. Porque eu pensei: "Então como na minha família só tem um?", né. E aí eu comecei a perceber que para as mães dos meus pacientes autistas, eu dava muito exemplo do meu irmão, da minha mãe, do meu avô materno. E eu, quando dava o exemplo deles, eu dizia assim: "Olha, tá vendo, meu irmão tem uma seletividade alimentar assim, assim, passa tantos dias, às vezes, sem comer só à base de água". A gente brinca até dizendo que ele vive de fotossíntese, água e luz. E ele nem é autista. E aí eu me deu aquele clique: "Renata, mas como é que você dá todos esses exemplos onde você cita dessas pessoas da sua família características que são do autismo e você não se toca que então eles são, né?". E aí eu comecei a estudar mais a fundo, comecei a estudar essa parte da genética, da parte da hereditariedade, e cheguei para minha mãe e fui conversar e perguntar sobre parentes que já tinham falecidos, alguns que eu nem conheci, mas que ela me contava histórias, né, sobre a vida dessas pessoas, que na época tinham, diagnóstico de esquizofrenia, que a gente sabe pela história do autismo que isso realmente existiu, de outros que não tinham diagnóstico, mas eram os esquisitos, aquele que sabia a Bíblia toda decorada, andava de um lado para o outro falando a Bíblia, outro que sabia decorada a lista telefônica, o outro que sabia, e ela começou a falar, e aí eu vi que: "Opa, então não era realmente, não era só aquele foi o que foi visto porque era o grave, era o nível 3 de suporte, né, cheio de comorbidades, então tinha todos os outros".
E aí, aos poucos, para não assustar, por exemplo, meu irmão, minha mãe, eu fui enviando materiais para eles lerem sobre o autismo adulto. E eles foram se reconhecendo. Quando eu vi que estava propício o ambiente, eu chamei minha mãe para conversar, e ela já tinha se reconhecido, chamei meu irmão, e ele tinha se reconhecido, e aí, lógico, não poderia ser eu a avaliar e a fazer esse diagnóstico, eu encaminhei para profissionais, da minha confiança, que fizeram a avaliação e deram o diagnóstico. E foi aí que você quis se aprofundar, aumentar a formação sua em Eu cima desse tema. eu já tinha muito isso, eu já trabalhava e já tinha muito isso. Eu sempre gostei muito de estudar, Entendi, sabe, de saber muito sobre aquilo. Eu sou TDAH e um hiperfoco meu é o autismo. É entendi. isso que E eu aí, em vivi na cima minha disso vida pessoal e passei a viver na profissional. entendi. Em cima disso, qual que é a sua formação hoje? O que você pode falar do seu currículo? Eita, é bem extenso, viu. Então, de formação de base, eu sou pedagoga e fonoaudióloga e sou analista do comportamento. Analista do comportamento. Isso, analista do comportamento. Hoje atuo como analista do comportamento na parte de intervenção precoce. E tenho, além disso, 12 especializações na área, todos do autismo e transtornos do neurodesenvolvimento, Uau, né. Estou fazendo uma 13ª agora. Tenho mestrado em intervenção precoce, que fiz na Espanha. Aqui no Brasil ainda tem poucas formações de mestrado e doutorado nessas áreas. Eh, e tenho também toda a parte das formações e certificações internacionais para trabalhar com a avaliação de diagnóstico para autismo. entendi. Uau, sensacional. E em cima disso, o que que você consegue proporcionar hoje, né, para a sociedade? Que portas se abriram, É, inclusive? Hoje eu atuo muito diretamente nessa parte de avaliação diagnóstica, né, sempre em parceria com os médicos, para tentar buscar que o menor número de crianças possíveis passem sem esse diagnóstico e, consequentemente, sem a intervenção precoce. Porque a intervenção precoce ela muda o percurso que está destinado àquela criança em termos de desenvolvimento, né. Então a gente consegue uma melhor qualidade de vida, um futuro mais funcional para aquela criança e, consequentemente, para aquela família, né. E no Brasil ainda é um paradigma muito grande essa questão do diagnóstico precoce, infelizmente. Dentro da própria área da saúde, muitos acham ainda que tem que esperar o tempo da criança, cada criança tem seu tempo, ou "Ah não, é muito novinho, o diagnóstico é lá para 3, 4, 5 anos, antes disso não é para dar diagnóstico", né. Então existe ainda muito essa cultura. E aí, quando vem a questão do livro, né, de um dos livros que o doutor Tiago Castro vai lançar o ano que vem, que chama Autismo em Bebês, né, o qual fui convidada, lá no CIAB, em Recife, a ser autora de um dos capítulos desse livro. Vou ter a honra, né, de assinar uma obra junto com um profissional que eu muito admiro e que é tão competente e admirado dentro desse meio do autismo. Olha, parabéns, doutora. Parabéns pro seu currículo. Estava vendo aqui que você, inclusive, até trabalha para o Albert Einstein, né? Isso. Eu sou professora de cursos de especialização, né, então também tenho o meu lado professora, eu nunca abandonei meu lado pedagoga não. Aham. Adoro Só falar, mudou o adoro foco, ensinar. né? A quem você instrui hoje. Isso, trabalhei muitos anos em escola. Trabalhei em escola pública, privada e escola militar. Eu fui militar, Olha só. certo, durante um tempo eu até, achei me toquei, porque o doutor Fábio Coelho deu a palestra dele agora há pouco e ele foi militar. Eu disse: "Que legal, ele foi meu colega de farda, né". Então eu fui militar e hoje continuo ensinando, mas em cursos de pós-graduação, cursos livres, cursos de aprofundamento, né, e dos lugares que eu dou aula são em cursos de pós-graduação de psiquiatria, tanto o curso de psiquiatria que é só para médicos, psiquiatra, neuro e pediatras, clínico geral, do Albert Einstein,
como também o curso de psiquiatria multiprofissional, que é aberto para profissionais, outros profissionais da saúde. E sempre nessa área da avaliação diagnóstica, porque é muito difícil, inclusive para os médicos, essa questão do diagnóstico precoce. Entendi. E no caso você está falando então que vai lançar um livro como coautora, né, com o doutor Tiago Castro, e é o Isso. primeiro livro, é o único livro? Não, eu já tenho um livro publicado em 2014 pela editora Paulinas, mas não tem a ver com autismo, Tá. mas tem a ver com a minha formação profissional, porque eu fui mãe atípica, né? Então é sobre essa experiência dessa maternidade atípica, e o quanto isso mudou a Renata como pessoa e, consequentemente, como profissional. Sou coautora do livro Autismo na Primeira Infância. Tem um capítulo também nesse livro, que foi publicado em 2022 pela Booktoy. Aí estou fazendo esse com o doutor Tiago Castro, e também fui convidada agora, essa semana passada, pela Literare, a publicar um livro meu. Um livro Exclusivo meu seu. exclusivo, né. Lógico, eu vou convidar outros profissionais que eu admiro a serem coautores e fazerem parte dessa obra para enriquecer. Ninguém sabe tudo sozinha, né, então, eu acho muito importante essa troca e essa conversa com profissionais de outras áreas e de outros lugares do país, né. Então, estou aí fazendo a minha lista desses profissionais que eu admiro para fazerem parte dessa obra, vão receber daqui a uns dias esse convite para fazerem parte dessa obra. E o que eu quero é isso, é poder divulgar, é poder falar, eu tenho uma formação tão vasta, é poder passar para os outros, ensinar a outros tudo aquilo que eu tenho de conhecimento, é dividir, né, partilhar isso aí, né, seja Interessante. profissionais ou familiares. Entendi. E eu entrevistando alguns médicos aqui hoje, alguns profissionais da saúde, fonoaudiólogos também, eles falaram muito da questão do diagnóstico precoce, né, que é o preventivo na verdade, né. Me explica melhor, o que que você pensa sobre isso? É, o que é que a gente tem hoje? O que a gente sabe hoje é que o diagnóstico precoce, se feito realmente bem precoce, quando aqueles primeiros sinais de risco para o autismo começam a aparecer naquele bebê, e você já entra com a parte da orientação parental, o treino e capacitação desses pais e cuidadores a fazerem toda a estimulação adequada desse bebê. Essa estimulação precoce, essa intervenção precoce, ela muda esse desenvolvimento alterado do cérebro autista. E ela consegue botar esse cérebro num funcionamento mais próximo do típico, né. Ou seja, é uma criança que dali pode não desenvolver outras características do autismo e às vezes nem chegar a fechar um diagnóstico, ou até desenvolve, mas de maneira bem mais leve, bem mais sutil. Então, muitas vezes, uma criança que iria evoluir para um nível 3 de suporte, que antigamente era chamado de grave, com isso aí, ela já entra num leve, né, no nível 1 de suporte. E eu tenho vários casos. Não tem cura, mas dá para suavizar. Isso, não tem cura. Porém, a gente muda o futuro dessa criança. Por isso eu digo que diagnóstico precoce, ele salva vidas, certo? Porque você muda o futuro daquela criança e daquela família. E Sim. eu tenho casos de mães de pacientes meus que engravidaram e tiveram um segundo ou às vezes até um terceiro filho. Assim que essa criança começou a apresentar sinais mínimos de atraso, a gente já entrou, são mães que já têm toda a experiência, que já estão comigo há um tempo e já passam por essas orientações parentais, né, e aí já entra com essa estimulação desse bebê, e eles vão perdendo aos poucos essas características ou vão ficando leves, bem Entendi. sutis essas características. Então é uma criança que às vezes tem aquele irmão que é nível 3 de suporte, nível 2 de suporte, e ou vai passar despercebido e nem receber o diagnóstico, eu tenho casos assim, ou vai receber o diagnóstico, mas realmente um diagnóstico de nível 1.
onde Entendi. é uma criança que não atrasou o desenvolvimento, ela apresenta as características de forma sutil, mas não atrasou o desenvolvimento dela. Entendi. Aqui no seu Instagram, né, é GFGA Underline. underline. Renata Ferraz, underline aba. O FGA significa o quê? Fonoaudióloga. Fonoaudióloga. E aí, no final, aba, né? O que que você tem para nos mostrar aqui? Aí eu tenho muitos seguidores, mais de 40.000, né? Eu Uhum. comecei esse Instagram ainda na época que eu era professora da universidade, do curso de fonoaudiologia. E Aham. eu não usava redes sociais assim, e meus alunos começaram iam se formar e diziam: Professora, a gente não quer perder, deixar de aprender com você, né? Abre o Instagram e começa a postar para ensinar a gente através desse Instagram". Eu digo: "Menina, eu não sei nem mexer nisso, é da geração de vocês". "Não, professora, mas a gente ensina", né. E aí eles foram realmente me ensinando e eu comecei a postar conteúdos, e quando a gente vê redes sociais e você posta conteúdos realmente de qualidade, a coisa vai crescendo de um jeito que toma uma dimensão que você até se É uma assusta. vitrine, né? É uma É vitrine, uma né? vitrine. É E aí eu legal. posto tanto as minhas experiências em Guamaré, né, onde eu atuo como diretora do Núcleo do Desenvolvimento Infantil Te Ancorando, que é um projeto realmente inovador, porque é a terapia de qualidade oferecida pelo SUS para a população, né, Esse e projeto é só lá ainda? só lá. E, Mas é e algo quer que a expandir? gente quer que seja espelho para outras cidades. Aqui mesmo, eu já me conectei com outras profissionais que em suas cidades também de interior pequena, também estão começando núcleos desse jeito, de qualidade desse jeito, né. E foi Legal. excelente, porque a gente vê que a gente não está só, que tem outros pequenos e que esses pequenos podem se conectar e começar a criar algo grande para que todas as cidades, todas as capitais tenham trabalhos assim, né. Então Entendi. eu coloco conteúdos, entrevistas, né, situações que já ocorreram, gravo vídeos sobre conteúdos, explicações quando eu vejo que tem muitas dúvidas, muitas pessoas questionando, né. Então eu tento passar, conhecimento. Eu gosto de ensinar, eu gosto de dividir, de Que partilhar, legal. né, de Olha, doutora, eu me conectar através de conhecimento. excelente. Parabéns aí, assim como o doutor Tiago, né, e outros profissionais aqui, você tem feito um excelente trabalho, parabéns mesmo. É um orgulho ver, né, que a gente percebe que é um Instagram que é bem caseiro. E olha Isso. a dimensão, né, que atingiu, né. Exatamente, Então você exatamente. realmente faz é o conteúdo, É o é o conteúdo. conteúdo que é de grande Isso, valia. não é Eu vi até que o nada. doutor Bonanza te segue aqui, né. Sim, sim, não é nada padronizado. Você pode ver que Sim, não é algo padronizado, exato, feito por é. profissionais. É algo realmente que tem muito conteúdo, Entendi. Analista sabe? comportamental, inclusive dando uma entrevista aqui, né. Isso. Eu tenho várias Ou entrevistas, tanto seja, é uma por causa. autoridade. Estamos diante É, de uma autoridade no é. assunto, né. É, Olha, graças a doutora, Deus digamos que eu cheguei aonde eu queria chegar em termos profissionais, né, sim. lógico que a gente pode crescer ainda mais, pode, mas eu sou muito feliz e muito grata. Só em estar aqui nesse grupo, né, no meio de profissionais É um tão grupo seleto, né. capacitados, seletos, fazer parte de obras, literárias da área do autismo, assinar uma obra junto com o doutor Tiago, que foi uma frase que ele disse ontem que me tocou e eu vou guardar. Ele fez assim: "Olha, vocês, autores que estão aqui comigo, pensem o seguinte: um dia vocês nem vão estar mais aqui na Terra, e um neto seu, um bisneto seu vai estudar e vai ler e vai aprender com algo que você escreveu, mesmo você não estando mais aqui". Eu nunca tinha parado para pensar isso. É profundo, né. É muito, ó, chega, me arrepiei. É muito Imagina. profundo. Eu até na hora me segurei assim para não chorar, eu digo: "Meu Deus, exato". Como a minha família, né, geneticamente, né, tem a questão do gene do Sim. Alguém autismo, pode dar lá continuidade. na frente, não sei, um bisneto, um tataraneto meu, né, alguém vai estudar ou vai querer seguir trabalhando nessa área e vai se deparar
com obras, com conteúdos escritos por mim, E mesmo que elaborado não por seja um mim. familiar consanguíneo, com certeza, Isso. eu tenho certeza que você se tornou, pelo número de seguidores, uma referência, É, né, de mas tantos alunos, como se diz, filhos adotivos, isso, eu chamo né, meus pupilos, né, pupilos. meus pupilos, minhas pupilas, mas, isso aí eu já tinha noção de eu ser referência dentro do Brasil, certo? Sim, Um nome de referência dentro do Brasil em relação ao autismo. Mas quando ele falou assim: "Um dia um familiar seu pode estar estudando, lendo através de algo que você escreveu", eu nunca tinha parado que Renata, realmente sua família geneticamente vão ter muitos outros autistas ainda, né. é. E um dia alguém pode estar lendo, tanto como mãe ou pai, como querendo trabalhar nessa área. Apaziguando a dor e buscando soluções para Soluções apaziguar o dentro da própria problema. família, né. É, Eu digo: "Então, exatamente. poxa, é mesmo, eu não vou ser só referência em termos de outros de Brasil, mas dentro da minha própria família, lá Sim, na frente, quando eu nem estiver verdade. mais aqui". Olha, doutora, parabéns. Eu me sinto assim lisonjeado de estar te entrevistando, uma autoridade, principalmente no mundo que hoje há tantos influencers na É, internet e que a gente sabe que o conteúdo não é todas aquelas coisas, né? São coisas exato. fúteis que fazem sucesso. E quando a gente vê alguém, né, que às vezes mesmo posts não tão profissionais, não tão Isso, editados, mas olha o conteúdo, o valor que se tem. E de repente a gente poder ver a bagagem, né? Tudo esse exato. currículo que você tem, que está carregando contigo, ajudando outros profissionais, formando até médicos, né, Isso, ensinando médicos, né. isso. Então realmente é um privilégio para poucos. É, e assim, eu gosto muito de dizer, cada vez que eu sou chamada e que venho aqui a São Paulo para dar aula lá no Albert Einstein, eu sempre penso assim: "Poxa, eu sou mulher, nordestina, e estou vindo aqui, eles estão me tirando, tendo toda uma despesa a mais, de vez de pegar alguém daqui que a despesa seria menor, Sim, eles estão tendo toda uma despesa para buscar alguém lá para trazer". Aí quando a gente trabalha dentro das minorias, como o sim, autismo, aí você exato. pensa: mulher, minoria, nordestino, minoria. Eu estou sendo tirada de lá para ensinar aos médicos, não são estudantes, são médicos, né, Formados, médicos né, formados, graduados. graduados, médicos que já têm, às vezes, muito tempo mais de formados na medicina do que eu tenho na minha área. E eu estou ali, então toda vez que eu estou ali à frente desses profissionais, eu disse assim: "Gente, olha só, né, como valeu a pena e continua valendo a pena estudar, me aprofundar, fazer tantos Sim, a cursos, recompensa, né, né, como recompensador. Às vezes recompensa". nem é questão financeira, né, a questão Isso. é é onde o que se alcançou. É o É o legado que eu legado, estou é, deixando. Saber que verdade. aquele médico vai atender melhor, vai diagnosticar melhor, porque foi meu aluno, meu pupilo, né. Então, assim, Seu filho, isso me dá uma é honra, uma um satisfação. orgulho, uma satisfação Você tem muito quantos filhos grande. hoje? Tenho 3 meninos. 3 meninos? Tem alguém que tá seguindo essa mesma rotina, esse Por mesmo linha de enquanto não, porque um fez 18 agora, ainda vai tá fazer começando Enem, ainda, e né? os outros 2 são pequenos ainda, mas dizem que querem ir por essa Ah, área, legal, legal. sabe. Tá influenciando também na família, né? É, Doutora, ó, muito exatamente. obrigado por aceitar nosso convite. Foi um privilégio te conhecer, tá? Vou te seguir, vou fazer questão de te acompanhar. Oh, que Quero, coisa quero boa. estar aí acompanhando os lançamentos dos seus livros. Se a gente puder até te convidar para um Conficast aqui em São Paulo, temos Sim. estúdios aqui. Quando estivermos lá em Natal, com certeza vamos contactar Ah, foi o você. maior E prazer. espero que tudo esse projeto que você está fazendo se expande aí por todo o Brasil, né? Para beneficiar mais Isso. famílias. E eu convido vocês aí não só em Natal, como lá em Guamaré, viu. Guamaré, É uma cidade Guamaré. Fica diferenciada. em qual distância da É capital ali? litoral, ela fica mais ou menos 3 horas da Olha, se é capital. litoral já fica mais fácil, né. É Eu que sou amante de litoral, praia, praias lindas, é uma cidade muito linda, muito legal. segura, sabe. Realmente é uma cidade diferenciada. Tanto é diferenciada que começou com esse projeto inovador lá. Então convido a vocês a conhecerem também o Ah, vou fazer questão Trancorando. de conhecer sim, com certeza vai ser um privilégio. Muito obrigado, doutora. Eu que E agradeço, as agradeço a todo quer mundo. mandar recado para alguém? Eu mando esse recado, assim, para os profissionais: estudem, se capacitem, busquem cursos com profissionais realmente de referência, participem de eventos como esse, comprem livros, leiam.
não tenham medo de se aprofundar para saber diagnosticar, saber fazer a intervenção correta, né. E para os pais, não tenham medo do diagnóstico. O diagnóstico ele não é rótulo, ele não é o fim da vida. O diagnóstico é só uma luz que ilumina o caminho por onde você tem que percorrer para ajudar seu filho a ter um bom futuro, um futuro funcional, aquele futuro que todo pai e mãe sonha para o seu filho. Doutora, muito obrigado, doutora Renata Eu Ferraz. É um agradeço. privilégio te entrevistar. E assim eu deixo também o meu recado ao doutor Tiago Castro. Muito obrigado, doutor Tiago, por ter importado do Rio Grande do Norte essa profissional maravilhosa, que com certeza vai influenciar muitos outros profissionais Isso, a fazer exatamente o que ela está fazendo. Às vezes é mudar a rota. A gente está numa rota, tem a meta de chegar num objetivo, de repente, algum probleminha faz mudar a rota, é só se adaptar, buscando conhecimento, né? É isso, como se fosse um GPS, né? Pegou uma rota errada? Ah, vamos recalcular com segurança e assim trazendo qualidade de vida para paciente, para família, né? E sempre não ter aquele o medo de buscar o conhecimento, né? Que às vezes as pessoas têm medo de isso. saber a verdade, É né? verdade. O ponto é você aprender e aí falar, bom, agora o que que eu posso fazer diante dessa verdade? Podendo ter qualidade de vida para mim, para a família, resolvendo um problema, diminuindo, apaziguando, já que não tem cura, não é verdade? Exatamente, exatamente. Então esse é o recado, doutor Tiago, muito obrigado. E assim finalizamos mais uma entrevista aqui no Espectro 2025, no Confcast, o podcast do evento do Congresso do Espectro 2025. E a gente se vê no Espectro 2026. Bora, que com certeza eu quero estar lá. Com certeza, minha inscrição já está Já feita. está feita? Já. Ah, então vamos nos ver lá, com certeza. Vamos. Até mais. Até mais.